entender qual a opinião de todos sobre a declaração do assessor da Isa Pena, que declarou: a maioria dos moradores de favela são bandidos e são fechados com o crime. Legal, legal. Acho que dá pra pôr na tela isso aí. O Rafael pode começar falando tem um videozinho dele aí? Tem. Você vai ver Tá desses rolando caras vídeo na internet, no YouTube. Já tá rolando já? 99% é trabalhador. Mentira, irmão. Mentira. Tô na favela, a maioria é vagabundo. Cara, não vou te falar a maioria que eu nunca fiz um estudo, mas uma grande porcentagem de quem tá na favela é vagabundo e é fechado com crime. Eu falo que eu convivo, cresci Não tá aparecendo áudio, não. e ando em favela. tá aparecendo sim, e tá aparecendo. converso com os favelados. Não é a maioria trabalhador. Cara, eu vou falar pra você que eu discordo um pouquinho. Mas tudo bem. Sim. Eu vou Acabou já? Acabou já lá, já. Ele falou já. Eu vou falar porque foi por mim que ele falou ali, né? E é o seguinte, que nem eu falei ali no vídeo. Ele falou que a maioria da favela é vagabundo e eu penso totalmente contrário do que ele falou ali. Eu acho que muitas pessoas ali são reféns do crime, né? Muitas pessoas que vivem nas favelas ali, principalmente nos lugares mais críticos, elas são reféns da situação ali. Principalmente porque o Estado não atende elas. O que muitas vezes o Estado não está oferecendo de proteção ali, o crime ali, ele está fazendo... Cumprindo o papel do Estado, né? Cumprindo e oprimindo também como o Estado, né? Porque do mesmo jeito que ele está cumprindo, ele está oprimindo ali a população. Então, minha opinião diverge totalmente ali do que o Thiago falou ali, totalmente, sem condições. Quem que vai falar agora? Quando aconteceu esse episódio aí, eu tava eu e o Rafael na mesa, o Rafael fez uma pergunta pra ele. Tava no banheiro. E ele acabou comentando. Eu até entendi num contexto ali, mas fugiu totalmente do que ele queria falar. Mano, você falar que 90% da população que vive na favela é fechada com crime é totalmente ilusório. É que nem o Rafael falou, é muito refém, velho, tá ligado? Eu morei na periferia, morei em Poá, meus pais são de Poá. E, velho, você vê que não é que a população é fechada com crime, a população é refém. Se a tiazinha abrir a boca lá pra dedurar o traficante, ela é levada pro tribunal do crime, irmão, julgada, e vai ter a sentença de morte, entendeu? Eu acho que foi muito, muito triste a fala, né? E outra coisa também, ó. Sou da periferia, morei na periferia mais de 30 anos, sou de Carapicuíba, né? Sou da época da época de lá que minha mãe tinha que colocar um madeirite na janela pra gente dormir, porque os tiros passando. Caramba, hein? Entendeu? Pegar época pesada, velho. Né? Mas, jamais, cara. Tem muita gente boa. E, mas nem 5%. E outra coisa, como é que todos são fechados com o crime? É simples. Pô, o bandido se escondeu ali, eu tô vendo. A polícia tá passando. Se eu falar, o cara tá ali. E o cara vê, o cara passar pra frente, como eu vou ficar restando da minha família? Às vezes a pessoa é omitida, às vezes a pessoa fica quieta. Oprimida, né? Oprimindo. Por quê? Porque ela não pode falar. Às vezes até tem vontade de falar, pô, vou dedurar. Mas se alguém viu? E como fica a semana que vem? Como fica o outro dia? Aí vem falar que tá todo mundo fechado? Totalmente feliz que ele falou, né? Bom, se fosse esse o primeiro erro do Thiago Lacerda, né? Teve os problemas dele com intolerância religiosa, quando ele falou com o policial lá de Portugal que ia arrumar uma negona pra ele quando ele viesse aqui pro Brasil, porque lá em Portugal não tinha preto, alguma coisa do tipo. Se não tiver, o Igor depois passa o vídeo aí que a gente mostra. Mas é o seguinte, eu fiz uma coisa que ele não fez, que foi pesquisar. Ele, como assessor de imprensa, talvez deveria pesquisar um pouco melhor, né? As coisas que ele fala. E é o seguinte, o brasileiro em si, né? Ele tinha casa no início. A casa desse brasileiro que tava na favela era senzala. Entendeu? Eles foram... Acabou o período de escravidão aqui, eles foram jogados pra fora da Casa Grande, entendeu? Na rua, e eles não tinham mais casa pra morar. Então eu fiz essa pesquisa aqui pra, quem sabe, o Thiago Lacerda, que fez um comentário esdrúxulo e ridículo na publicação Solta Pai, que eu nem me dei o trabalho de comentar, afinal de contas, né, vindo de quem veio. É o seguinte, imagina só, do nada, tá? Um monte de gente deixou de ter casa,
Tá? As senzalas foram deixando os brasileiros sem ter casa, tirando o pessoal da casa grande, botando na rua, né? Abandonado por eles após todo esse sofrimento na mão da elite, tem que entender isso, ou de pessoas preconceituosas, eles foram parar em locais sem condições adequadas de vida, se tornando favela. Na lei de terras, você tinha que passar por uma baita burocracia para comprar a sua terra. Então você tinha a lei de terras para você comprar a sua terra, só que você tinha uma burocracia. Aí você tem os escravos libertos, tá? Que não sabiam nem ler e nem escrever. Por fim, quem que acaba adquirindo as terras? Quem estava na elite, né? Os latifundiários. As pessoas que até então eram escravizadas foram jogadas na rua, sem casas. Um pessoal que trabalhava demais e guerreiro. Eles foram se instalando em locais insalubres, morros como o da Providência, né? Que foi um dos primeiros onde o pessoal começou a se instalar. Enfim, em 1893, o Cândido Barata Ribeiro decidiu exterminar, sumir com esses cortiços, que eles começaram a montar alguns cortiços. Decidiu sumir com esses cortiços, né? Ou seja, um pessoal que já sofria começou a sofrer mais ainda. Em 23 de janeiro de 1893, acabam-se por desapropriar mais de 400 pessoas desses cortiços próximo ao Morro da Providência, colocando esse pessoal na rua. Esse pessoal que eles chamam de criminoso, tá? De 1893, olha isso, gente. E pra onde foi jogado o povo? Pro Morro da Providência, com promessa que ia ter a casa de volta. As casas dele, que eles tinham morando em cortiço, iam ter as casas de volta. Mas continuaram morando na Providência, lá no Morro da Providência, porque o que foi prometido acabou não acontecendo, enfim. O tempo passou e hoje temos mais de 15 milhões de pessoas que vivem em favelas. São 15 milhões de pessoas que vivem em favelas. Puxando agora aqui para as favelas de São Paulo, em São Paulo explicando duas favelas, Heliópolis e Paraisópolis, a gente tem as duas das maiores favelas do Brasil, tá? Uma delas, Heliópolis, com mais de 200 mil pessoas e Paraisópolis com mais de 150 mil moradores. Então, para não tomar mais também o tempo de vocês aqui, por erro de educação, de oportunidade, talvez oportunidades de educação, esse ser, o senhor Thiago Lacerda, afirma que a maioria dos moradores de favela são pessoas de índole duvidosa. Isso vocês viram no vídeo que vocês assistiram agora. Não estou inventando, vocês podem assistir no vídeo se quiser que o Dê repita. Repete o vídeo que foi o que ele falou no programa. Eu ainda tentei dar uma passada de pano pra ele lá porque eu vi a merda que ele tinha falado. Entendeu? Imagina agora ele sendo assessor da deputada Isa Pena, que desenvolve ou tenta, né, desenvolver um trabalho para olhar para esse povo com mais dificuldade, com falta de oportunidade, aparece e fala que a maioria das pessoas que votam na sua patroa, porque ela é a patroa dele, né, são pessoas de caráter duvidoso e que a maioria das pessoas que moram em favela são fechadas com o crime. Isso é falas do senhor Thiago Lacerda, assessor da deputada Isa Pena, do PCdoB. Uma deputada de esquerda tem um assessor que fala que a maioria das pessoas da qual ela diz defender são pessoas do crime. Isso quem falou foi ele, não fui eu, é ele. Acho, né, que ele, que diz viver tanto em comunidade, esqueceu das mães solteiras que saem para trabalhar às 4 da manhã e deixam seus filhos em casa com o coração na mão, do pai que tenta trazer o sustento para casa, saindo de casa também 4 da manhã, às vezes voltando 9 da noite para casa, e às vezes sem o dinheiro que ele foi correr atrás para alimentar seus filhos, né? Esse povo que é obrigado a viver com o crime rondando, aliciando seus filhos pro crime, e esse povo que não tem lazer, não tem cultura adequada, não tem saneamento básico, não tem assistência de saúde decente. Listando aqui, né? 2 favelas só, que eu falei pra você, Paraisópolis e Heliópolis, a gente totaliza mais de 350 mil moradores, tá? Como ele, um assessor de uma candidata a uma cadeira em Brasília, que agora acho que ela tá se colocando a deputada federal, né? Assessor de uma candidata que quer um pleito em Brasília para deputada federal. Ela busca defender o direito desse povo. Como é que ele fala uma coisa dessa? Se alguém conseguir me explicar, né? Isso mostra que além de descontrolado, que foi o que ele mostrou nos comentários de ontem no Instagram, ainda é mal informado e eu espero que realmente seja só uma informação, tá? Então, fica o recado aí para a OAB, Isa Pena, revejam quem está tomando conta de assuntos extremamente importantes para uma instituição ou para ajudar o futuro desse país. Isso que eu não citei outros problemas que ele já teve, inclusive com falas mal dirigidas e novamente descontroladas que resultaram em processo pro mesmo. Até aqui, então, nada contra ele, mas a partir do momento que ele se sente no direito de me atacar, eu sinto o direito de retribuir de forma educada, civilizada e mostrar somente um de outros erros que ele mesmo cometeu. Culpar um povo que foi chutado no século retrasado por estar onde estão e taxar a maioria de criminoso me parece uma atitude de preconceito e eu espero que não seja. E seja só essa mais uma das falas sem sentido de uma pessoa que tenta assumir uma posição de líder, mas é uma posição que aparenta não ter e além disso desconhece o significado. Desejo toda a sorte do mundo pra ele, mas não acho correto uma pessoa com pensamento tão obsoleto e retrógrado fazer parte do grupo de assessores de uma candidata a pleito, principalmente de esquerda. Sinto que quem mais perde nisso tudo é ela, a Isa Pena. Mas aí já não é meu problema. Sorte a ele que, se Deus quiser, eu não preciso mais ver a cara desse rapaz.
Detalhe, Sim. a chefe dele, a Isapena... A patroa dele? É um bandista. É um bandista. Ela também cultua o demônio, porque nós da religião afro Sim. somos do Satanás, segundo ele. É, ele falou, e tem vídeo disso, né? Tem vídeo dele falando. Então, Só posso incrementar o que você falou, mano. Eu acho que a parada dele foi mais com você lá, direcionada a você. Mas é o seguinte, irmão. Se ele comprar a briga com um irmão meu, eu tô do lado do meu irmão e eu vou até o final. Nada contra a pessoa dele, foi no programa, tal, teve essa fala infeliz pra caralho. E outra, é muito contraditório ele ir no nosso programa ter uma fala dessa e eu ver em outros programas, junto com pessoas da comunidade. Foi aqui? Foi aqui que ele veio? Junto de pessoas da comunidade ou do rap. E ele falar que é da comunidade, que ele é favela, aquilo. E se um cara que é da comunidade, o cara que é realmente da comunidade favela, ele vai saber realmente que não é 90%, nem uma porcentagem tão grande como ele falou, que é fechada com crime. ele falou que a grande maioria. A grande maioria, né? Então, se o cara realmente vem da comunidade, o cara não vai ter uma fala infeliz dessa. Deixa eu só fazer um outro comentário, Rodrigo. Que ele falou lá, que agora já que é pra falar dele, vou depois falar. que o Josiel cagou a mesa aqui. Ele falou no Instagram que nós, primeiro ele citou nós, né? Depois ele se direcionou a mim. Que nós tínhamos mania de falar do equipamento de outros podcasts. Cara, isso é mais uma mentira dele, e eu explico bem o que ocorreu aqui pra quem não entendeu, ou pra quem quer saber. O senhor Thiago Lacerda começou a virar frequentador assíduo do estúdio. Ia lá até quando não precisava e quando não era chamado, né? Quando não era chamado, se autoconvidava pra estar no estúdio, o senhor Thiago Lacerda, né? Só não barrei a entrada dele por respeito, por educação, a pessoa dele. Mas deveria ter barrado, porque o que ele foi lá foi só olhar os equipamentos que a gente tinha e tentar entender como fazer um podcast para tentar aliciar, aí sim, os nossos clientes pro estúdio barato e chinfrim que ele criou. Que realmente é um estúdio que não tem um áudio decente, que não tem uma câmera decente, que ele não consegue... Apesar que ele é muito mau apresentador também, né? Então isso aí também influencia bastante. Afinal de contas, o cara não consegue falar no microfone. Então, todo esse problema do Thiago Lacerda aconteceu porque ele se tornou um rato infiltrado lá dentro. Entendeu? Que foi tentar fazer o quê? Buscar como a gente fazia pra levar cliente pra ele. Isso pra mim é rato. A gente abriu espaço pro cara pra ele fazer isso. Então assim, pra mim, foi isso que aconteceu. Esse foi o problema que eu tive com ele. Por mim, daqui por diante, se ele estiver vivo ou morto, tanto faz. Não interessa, cago pra ele, quero que se dane.